Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não só os meus alunos do nono ano A da escola Professor Guines Afonso Moraes de Neves Paulista, mas também os seus responsáveis, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, os meus e os seus e de todo mundo, né? Gostaria muito de poder compartilhar essa experiência de ensinar à distância e que a gente tenha um resultado, né? Eu estou esperando vocês me entregarem os trabalhos da semana passada. Vocês deverão estar fazendo um pouco de atividade também, né? Além do centro de mídia, as atividades que vocês devem estar acompanhando, quem tem condição de acompanhar, sim, e quem não tem, tem que procurar estar usando o livro, estar usando o livro didático, estar usando o caderno do aluno para fazer as atividades também, porque as atividades têm que ser feitas, ou você faz agora, ou você faz o final do ano, porque a recuperação dos conteúdos será dada também. Bom, sobre esse conteúdo fundamental que nós precisamos trabalhar com vocês, né? Espero que vocês sejam sensibilizados, porque estudar história não é uma coisa comum. Estudar história é você interagir com o passado, as relações que permanecem, as mudanças que deveriam ter acontecido ou não. Então, estudar história é você interagir, é você se posicionar, qual a sua opinião a respeito da questão do judaísmo, do antissemitismo, o antijudaísmo, né, que é praticamente a mesma coisa. Então, a gente entender por que Hitler perseguiu os judeus, né? Qual o motivo? Quem eram os judeus antes de Hitler aparecer lá na Alemanha? Quem eram os judeus? Agora, quem eram os judeus lá antes de Cristo? Será que a gente poderia começar a entender a questão? Porque houve uma resistência judaica na história, não só agora na questão entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas a história dos judeus desde o Egito, né, o cativeiro, depois na Babilônia, o cativeiro de novo, o cativeiro da Babilônia. Então a história dos judeus, a diáspora dos judeus, né? Então até que a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco melhor o Tratado de Latrão, porque depois que o apóstolo Paulo desenvolveu e a formação da cristandade, o cristianismo, o apóstolo Paulo, ele disse numa interpretação lá do evangelho que os judeus deveriam reconhecer o Messias, Jesus Cristo como Messias, mas os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Eles estão esperando chegar o Messias até hoje, né? Quem eram os judeus? Quem eram os judeus? Por que Hitler perseguiu os judeus? E a perseguição dos judeus de morte, a perseguição de morte, a perseguição de levar, né? Eu fiquei chocado quando eu era criança, eu devia ter acho que 12 ou 13 anos de idade, quando eu assisti um filme, o filme A Fuga de Sobibor. Então, nesse filme, os judeus que eram levados para os campos de concentração, porque os que não podiam trabalhar, eles eram queimados vivos, porque para facilitar a desova, né? Não ter que enterrar, não ter que dar trabalho, então queimava tudo, ficava mais fácil ainda para desovar. Eu lembro do filme quando os pequenos filhos separados do pai e da mãe e não conseguem achar no campo de concentração e ninguém quer contar para eles o que fizeram com seus pais. Aí um dia eles ficam olhando, todo dia olhando a chaminé pegando fogo, a história de que os cabelos caíam com as nuvens de fumaça, ficava o dia inteiro, a semana inteira, queimando corpos de judeus. Então, mas lembra que não só judeus foram perseguidos, não só judeus resistiram contra os fascistas, os nazistas, né? Vamos lembrar que a perseguição foram com os ciganos, foram com os negros, foram com os comunistas, né? Foram com os homossexuais, então com o preconceito, né? O antissemitismo, o antijudaísmo, porque aí o preconceito virou uma coisa com os nazistas abominável, né? Ao ponto de levar o ódio do extermínio, de matar, como se fosse uma sub-raça, né? A ideia de uma sub-raça. Então, o filme mostra quando os meninos descobrem
o fim que virou a família. Queria convidar vocês a fazer ficha de leitura. Que lembra lá aquelas 10 questões que devem ser respondidas para que você possa ter aí um bom entendimento, né? Para compreender o movimento de resistência dos judeus, entender o antissemitismo. É fundamental entender e diferenciar o antijudaísmo, né? O antijudaísmo é ódio à religião dos judeus, como é uma ideologia, uma visão de mundo, enquanto que o antissemitismo é o ódio aos judeus como um povo, né? Uma nação. Então, antijudaísmo, antissemitismo acaba se misturando um pouco, né? Perseguição à religião dos judeus. Então, o antissemitismo, que acaba desenvolvendo o antijudaísmo também, a ideia de uma religião e de uma raça inferior, né? Tida como a religião do mal. Então, desde a antiguidade, as seitas esotéricas, né, definiam a religião dos judeus como coisa do demônio, que propagavam contra a religião verdadeira, a religião do pecado, né, a cosmovisão deles, uma crença dualista, né? Então, o bem e o mal, e os judeus como mal, e provocou o papel cósmico, né, que viu como instrumento do demônio. Então, o momento da história que pela primeira vez, de forma radical, o antijudaísmo, o antissemitismo, né, uma visão começou quando o apóstolo Paulo, né, sobre a Torá, que dizia que a Torá, após a chegada de Jesus Cristo, quem não seguia seria considerado traidor. E a partir daí, os judeus, ao rejeitarem Jesus Cristo como Messias, e ao, né, segundo a história, assassiná-lo também, né, acreditar que o judeu que assassinaram Cristo quando Pôncio Pilatos lavou suas mãos, né? Então, depois, toda a Idade Média, a ideia desenvolvida e concretizada pela Igreja Católica, né? Destacando o Concílio de Latrão, 1215, século XIII, né? O famoso século XIII, XIV, XV, da formação da modernidade com as monarquias nacionais, etc, etc, né? Confirmava a condenação dos judeus e condenava o judeu à servidão perpétua e proibia que o judeu se integrasse à sociedade. Então, a Idade Média, o catolicismo contaminava os cristãos com a ideia de que os judeus não tinham capacidade, não podiam ocupar cargos administrativos e excluíam completamente, desde a agricultura, as corporações industriais, etc. Então, as populações começaram a sofrer um ódio, e esse ódio construído com o tempo, uma ideologia que culpou os judeus e culpou o judaísmo pela morte de Cristo. Então, os nazistas, o antissemitismo, né, criado, as teorias religiosas que acusavam os judeus, né? Então, as teorias ligadas ao darwinismo social. Então, o motivo para perseguir os judeus começou com questões biológicas, né? A raça inferior, aí essa questão de desenvolver uma conspiração mundial contra os judeus. Os judeus foram transformados em bode expiatório. Então, os judeus, antes de Hitler aparecer na história, né, aristocratas, empresários, proprietários, né, pessoas que tinham empresas, banqueiros, né, proprietários de indústrias, oficinas. Então, os judeus tinham dinheiro, tinham os bancos, né, as indústrias, as fábricas. Então, a perseguição, não apenas por motivo religioso, né? Mas Hitler foi tão ordinário que ele criou uma perseguição, né? Que fazia com que tivesse uma nova forma de escravidão, que os judeus fossem escravizados, né? Então, escravizar os judeus para que pudessem trabalhar forçadamente nos campos de concentração, levar os judeus a uma vida de privações de direitos, todos, direito de religião, direito de alimentação, direito de prazer, direito de vida. Então, os nazistas e a propaganda dos nazistas, né, de levar o ódio ao judeu como aquele que matou o Cristo, né? Então, a perseguição dos judeus levou à formação do gueto, viver no gueto, né? O que seria viver no gueto?
seria viver escondido dos nazistas, escondidos por medo de ser deportados, deportados para os campos de concentração, e os campos de concentração não apenas para matar, né, para eliminar, para cremar, mas os campos de concentração para poder os trabalhos forçados nas oficinas, nas fábricas, que tinham também. Então os judeus e as judias que podiam trabalhar, eles eram poupados e trabalhavam até que não pudesse trabalhar mais. Então a exploração do trabalho, a situação indigna, desumana que os judeus enfrentavam nos campos de concentrações, as situações que levou o próprio judeu, mesmo com a sua crença milenar, né? Eu não vou matar quem me mata, eu não vou matar, não matarás, não sei o que, não sei o que lá, né? E isso, mesmo assim, os judeus não tiveram outra alternativa que não fosse organizar grupos armados, né? Organizar a milícia. E assim tiveram que pegar em armas, tiveram que organizar a resistência armada para enfrentar os nazistas. E judeus do mundo inteiro organizando uma forma de resistência, organizando não só o gueto, organizando as barricadas, enfrentando os alemães com pedras, com estilingue. Pessoas que enfrentaram a morte, pessoas que não cederam, pessoas que tinham uma estrela no peito, era marcado com uma estrela no peito, e a estrela, dependendo da cor que tinha uma estrela, um triângulo, ou se era roxo, se era vermelho, se era preto, né? A pessoa já era rotulada, ela tinha que estar andando. Então a pessoa não enfrentava a morte, porque o judeu, ele tem sua fé, ele tem sua crença, que ele tem outra vida além dessa vida, né? Que ele vai continuar vivendo se ele seguir a escritura, que para eles são sagrada, os ensinamentos do judaísmo. Lembrando, o judaísmo, a primeira religião monoteísta a se formar na história, né? O que acabou com o politeísmo dos hebreus. Então os heróis judeus que enfrentaram os nazistas, que enfrentaram e não tiveram medo, e deveriam ser assim referência, porque a quantidade de pessoas que milhões e milhões de pessoas sofreram, foram enterrados, e antes de inventar os crematórios, quantas pessoas foram executadas com um tiro na cabeça. Há relatórios que eu não tenho coragem de contar para vocês agora, mas talvez no terceiro colegial eu possa aí estar falando, né, para não chocar muito vocês, né, o Holocausto, algo que a história deveria estar avisando, porque por essa importância do historiador. Os campos de concentração, né, o Holocausto, o extermínio de populações, a quantidade de corpos que eram queimados, e a nuvem de fumaça, né, que era queimado, e a situação não tem como estar explicando, né? Talvez as imagens da época, o documento histórico, talvez só o documento histórico seja suficiente e necessário manter e preservar a iconografia, a memória daqueles que lutaram, a memória daqueles que morreram, aqueles que deram suas próprias vidas. Então, né, o João Paulo II, aqui é o terceiro mundo, né? Então o Papa pediu perdão. Esse Papa pediu perdão para os negros, pediu perdão para os índios, pediu perdão para os judeus. Pedir perdão é fácil, né? Duro é voltar alguém que a gente perdeu, que a gente morreu, né? Então, o Holocausto e sua religião
Se você tem sua religião e você não procura o bem, então a religião tem que levar a paz, levar o bem comum. Nós não podemos entender uma religião melhor, uma religião pior. Então a gente gostaria que vocês aprendessem a importância de cada religião na história, a importância de você entender que o crime de ódio, né? O racismo, o antissemitismo, anti qualquer coisa. Seria importante, alunos, que vocês pudessem se posicionar diante dos fatos, né? Por que que ainda tem gente intolerante nesse mundo? Por que que tem gente intolerante nesse mundo? Por que que nós temos ainda hoje pessoas que não aceitam, pessoas que são diferentes? Por que que nós temos ainda hoje pessoas que usam a própria religiosidade, o próprio cristianismo para pregar o ódio, pregar a violência? Então, em pleno século XXI, nós estamos vendo aí, né, pessoas achando e defendendo um pensamento único. Então, acho que o ideal seria que nós tivéssemos um desenvolvimento cada vez maior da educação, que nós tivéssemos um mundo voltado para o conhecimento científico e que a gente pudesse abraçar a ciência, a cosmologia. Eu tenho a impressão que o mundo será muito melhor quando a gente conseguir ensinar as crianças que nós somos todos iguais, né? Que todos nós temos os mesmos direitos, que ninguém é melhor que o outro, que todo mundo tem uma função especial, que é importante a gente ser diferente e que a diferença é uma coisa muito importante, né? Se todo mundo fosse igual, talvez não teria tanta graça no mundo. O mundo com pluralidade, o mundo com variedade, o mundo com escolaridade. Todo mundo em fila! Sargento Bauer, o Tenente Nima está morto lá na sapataria e Velastra, os dois assassinados. Não. Harry! Harry! Não vamos conseguir chegar ao portão da frente. Agora, escutem aqui. O nosso dia chegou. A maior parte dos guardas já morreu. Agora é cada um por si. Aqueles que sobreviverem, contem ao mundo. Façam que o mundo saiba o que aconteceu aqui. Deus esteja com vocês. Não deixem que nada detenha vocês.
Então leve ele com você.